Olá, povo de Deus, graça e paz. Hoje vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Nós vamos estudar a primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Eu quero falar sobre as exortações de João à igreja. E diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Bom, irmão, só lembrando que no capítulo 1, o apóstolo João ele deixa bem claro que Cristo é o verbo da vida e que somente através dele podemos ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Que a mensagem de Cristo para o povo é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Que temos que para termos comunhão uns com os outros nós precisamos andar na luz. E que o pecado é terrível e enganador. O pecado nos induz a tentar enganar os outros, a nós mesmos e ao próprio Deus. Lembrando que o propósito da carta de João, desta primeira carta de João, é mostrar que a prática do pecado ela é incompatível com a vida cristã, ou quem quer ter uma vida com Cristo. Quem vive pecando não viu a Deus, nem o conheceu. Quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus. A parte A do versículo 1 do texto que lemos é uma exortação de João para que a igreja não peque. E diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Sabendo que, mesmo tendo sido perdoados por Deus dos pecados, sendo purificado de toda injustiça, João mostra que o crente ele está sujeito a pecar. Não podemos esquecer que ainda estamos no mundo e o mundo jaz no maligno, que somos tentados todos os dias e que a perfeição obtida em Cristo, ela é operada gradualmente em nós. É um processo que somente vai terminar na glorificação. Mas pecar para o crente, ele não pode ser uma normalidade, é um acidente no percurso da vida com Deus. O pecado na vida do crente, ele é pontual, ele não é contínuo. Ao pecar, o verdadeiro cristão se arrepende, humildemente pede perdão e é perdoado pela mediação de Cristo a nosso favor, porque Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. No versículo, primeira parte B e o versículo 2 diz assim: Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A palavra advogado é um título de Jesus e do Espírito Santo, que é encontrado somente aqui em João e em João 14, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Que é o Consolador, Auxiliador e Advogado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E temos um advogado junto a nós, que é o Espírito Santo, para interceder por nós
E esta ligação, então, ela é perfeita. A defesa que Jesus apresenta em nosso favor, à destra de Deus, não é fazendo uma justificação dos nossos méritos pessoais, porque nós não temos, mas sim da virtude e eficácia do seu sacrifício em nosso favor. Somos salvos pela fé e não pelas obras. Não há nada em nós que mereça a salvação, somente pela misericórdia e graça de Jesus Cristo. Jesus é o advogado perfeitamente justo e nele não há treva nenhuma. Lembrando que aquele que não tem Jesus Cristo como advogado, vai tê-lo como implacável juiz no dia do julgamento. Ele é o justo que veio morrer pelos injustos. Sendo justo, então Jesus pôde comparecer diante de Deus e nos defender. Há pessoas que ainda são escravas do seu pecado, mas somente Cristo liberta. Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele mesmo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente aqueles que se reconhecem culpados, perdidos, condenados e arrependidos é que podem ser livres e salvos. Estando livres do pecado, nós não somos mais réus. Deus não é mais o nosso juiz, mas Pai. Nós que cremos em Cristo, não entramos mais em juízo, mas passamos da morte para a vida. Uma vez justificados, entramos na família de Deus. Se pecarmos, não precisaremos de uma nova justificação do juiz divino, mas do perdão do nosso Pai eterno. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Como vimos no versículo 2, o significado de propiciação é a remoção da ira mediante a oferta de um presente. Para aplacar a ira de Deus, Jesus deu a sua vida para que pudéssemos ter vida nele e vida eterna. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Cristo é o sacrifício providenciado pelo próprio Deus que satisfaz a justa ira de Deus pelos nossos pecados. Ele desvia essa ira de sobre nós. Ele então nos reconcilia novamente com Deus. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Quando ele diz pelos pecados do mundo inteiro, o que João está ensinando aqui, certamente não é o universalismo. O sacrifício de Cristo, ele alcança todo mundo em extensão, no sentido de que ele morreu para comprar para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Mas não todo indivíduo, indistintamente de cada tribo, língua, povo e nação. Ou seja, é todo o mundo sem acepção, mas não todo mundo sem exceção. Aqueles que são justificados conhecem a Deus. Qual é a prova que conhecemos a Deus? A obediência é a prova do conhecimento de Deus. O versículo 3 diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Conhecer nas Escrituras, e especialmente em João, não significa nunca um conhecimento intelectual, teórico, mas é um conhecimento experimental, um conhecimento do coração. O que João está dizendo é que nenhum conhecimento é verdadeiro se não for transformador. Não conhecemos a Deus pelo tanto de informações que temos na mente, mas pelo grau de obediência que manifestamos a Ele na caminhada da vida. O cristão precisa ter um relacionamento de amor com Deus. Jesus disse: se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Mas uma coisa a gente sabe, que a desobediência é exatamente a negação do conhecimento de Deus. E o versículo 4 deixa bem claro quando ele diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que vive em pecado e diz que conhece a Deus está enganado, é um mentiroso. Jesus deixa isso bem claro no Sermão do Monte, quando ele diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, a obediência à palavra é a prova de que Deus está em nós e nós nele. E o versículo 5 diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. O amor de Deus por nós é aperfeiçoado na obediência à palavra. Nosso amor por Deus é demonstrado pela observância nos mandamentos de Cristo. Mas como podemos saber que estamos em Deus? Quando andamos assim como ele andou. O versículo 6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como Cristo andou? Jesus Cristo usou pouco tempo com teoria, exatamente o Sermão do Monte. Terminado o sermão, ele disse: segue-me. E ele mostra na prática tudo o que ensinou. Ele andou regido pela humildade. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele andou em total submissão ao Pai. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Ele andou em amor e perdoou até mesmo seus executores. Ele se entregou para morrer no meu lugar, no seu lugar. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, 5-8, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É assim que devemos andar. Uma vez que o conhecimento de Deus não é apenas intelectual ou emocional, mas ele levará à obediência moral. E obedecer ao Senhor é a nossa obrigação. John Stott, ele disse que não podemos pretender permanecer nele, a menos que nos comportemos como ele. Estas exortações de João à igreja, ela é fantástica. Ela nos ensina que nós precisamos estar ligados a ele. Como esta carta, ela não tem um destinatário, é uma carta circular, ela se aplica perfeitamente na nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Exatamente como foi a igreja no primeiro século. Ou seja, não podemos pecar, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que deu a sua vida para nos salvar dos nossos pecados. Ele é o nosso mediador. A maior prova que conhecemos a Deus é guardando os seus mandamentos. A igreja precisa permanecer nele.
E a única forma de permanecer nele é andar como ele andou, é ter Jesus como exemplo. Gálatas 2:20, Paulo diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Que Deus nos ajude a entender essas verdades e colocá-las em prática na nossa vida, para a honra e para a glória do nosso Deus, demonstrando que nós somos verdadeiramente filhos de Deus e que servir a Deus é obedecê-lo em toda e qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, mais uma vez, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajude, Pai, a entendê-la e colocá-la em prática na nossa vida. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a vida de todas essas pessoas que hoje estão ouvindo esse vídeo, ó Deus, de todos aqueles que fazem parte do povo do Senhor, ó Pai amado, e que nós possamos entender que tudo o que está acontecendo é para a honra e para a glória do Senhor na nossa vida. Ó Deus, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Abençoe a Tua igreja, fortaleça, Pai, a Tua igreja e nos faça sair dessa pandemia, ó Deus, com alegria, com vitória, na paz, na alegria e na proteção do Senhor. É o que nós te pedimos no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, amados.